Imagine a cena, em madrugada, vento uivando, ondas enormes. Homens experientes no mar, pescadores de infância, remando desesperados há horas. De repente, uma figura surge caminhando sobre as ondas. Eles pensaram que era um fantasma. Mas não era. Era Jesus. E no meio do desespero, ele diz uma frase que, em grego, é exatamente a mesma que Deus falou para Moisés na sarça ardente. Hoje vamos desvendar os segredos por trás de um dos milagres mais impressionantes de Jesus. E eu te garanto, você nunca mais vai ler essa história da mesma forma. Estamos no Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré. Um lugar curioso, ele fica a quase 210 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. Isso cria um fenômeno natural, ventos fortes descem das colinas e agitam o mar em questão de minutos. Naquela noite, os discípulos remavam contra o vento há horas. João diz que já tinham percorrido cerca de 5 ou 6 quilômetros, bem no meio do lago. Estavam exaustos, com medo. E Jesus não estava com eles. É nesse cenário de desespero que o impossível acontece. Primeira curiosidade, para um judeu do primeiro século, andar sobre as águas não era apenas um milagre legal. Era uma assinatura divina. No livro de Jó, capítulo 9, verso 8, está escrito que só Deus estende sozinho os céus e anda sobre as ondas do mar. Salmos 77:19 diz: O teu caminho foi pelo mar, e as tuas veredas pelas grandes águas. O segredo aqui é, quando Jesus pisa naquelas ondas, ele está deliberadamente fazendo algo que, na Bíblia hebraica, era exclusividade de Deus. Ele está reivindicando para si uma identidade divina sem precisar dizer uma palavra. É uma teofania ambulante. Quando os discípulos veem Jesus, ficam aterrorizados, pensando ser um fantasma. Mas Jesus diz: Sou eu, não tenham medo. Em grego, a expressão usada é ego eimi. Apenas 2 palavras. Soa familiar. Ego eimi é a mesma expressão que Deus usa em Êxodo 3:14 quando Moisés pergunta: Quem devo dizer que me enviou? E Deus responde: Eu sou o que sou. A curiosidade, enquanto os discípulos ouvem Sou eu, João, o autor do Evangelho, está escrevendo para a gente entender: Eu sou está no barco. O mesmo Deus que falou com Moisés agora está ali, em carne e osso, acalmando o medo deles. Agora, um detalhe estranho que está em Marcos 6:48. Diz que Jesus queria passar adiante deles. Espera, os discípulos estão sofrendo no barco e Jesus quer passar reto? Parece cruel, não é? O segredo está no Antigo Testamento. Em Êxodo 33, Moisés pede para ver a glória de Deus. O Senhor responde: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e quando a minha glória passar, eu te colocarei na fenda da rocha. Jesus querer passar adiante é uma linguagem de teofania. Ele está revelando sua glória aos discípulos, assim como Deus revelou a Moisés. Só que, enquanto Moisés viu apenas as costas de Deus, os discípulos estão vendo o rosto de Jesus. Mateus conta um detalhe único: Pedro pede para ir até Jesus e também anda sobre as águas. Mas o fascinante é que ele só afunda quando tira os olhos de Jesus e olha para o vento e as ondas. A atenção mudou do milagre para o problema. E foi o suficiente para começar a afundar. Que lição poderosa! A curiosidade pouco conhecida, a palavra grega para vento é anemos, que também pode significar espírito ou sopro. Pedro tirou os olhos de Jesus e focou no sopro do caos ao redor. Quantas vezes a gente também afunda não porque as ondas são grandes, mas porque tiramos os olhos de quem pode nos sustentar. O foco determina a caminhada. João 6:21 guarda um detalhe impressionante: quando Jesus entra no barco, chegam instantaneamente à praia. Estavam a quilômetros da margem, mas a presença dele encurtou a distância. Alguns estudiosos veem nisso como um segundo milagre. Mas a verdade simbólica é linda: quando Jesus está no barco da nossa vida,
a viagem que parecia longa termina mais rápido. Ele não apenas acalma a tempestade, ele nos leva ao destino. Jesus andar sobre as águas foi um sinal de quem ele é, o Deus que domina o caos e diz: eu sou na tempestade. Talvez você esteja no barco, remando sem forças. Ele está vindo, andando sobre o seu problema, e diz: égua em mim. Sou eu. Não tenha medo. Confie.